Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba e também para as redes sociais para o mundo inteiro. A gente está começando mais um programa com essa parceria entre Cultura Geral, TV Banqueta, Rádio Cultura de Curitiba e Editora Contra a Corrente. A gente trazendo aqui mais um autor nesse importantíssimo momento político que a gente está vivendo. Agradecendo de antemão aqui o Rafael Valim e o Fernando, lá da editora. É sempre muito bom ter esse espaço de conversa, de diálogo, como dizia meu grande amigo Christian Dunker, aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba e também nesse espaço literário que é a Contracorrente. E para essa conversa de hoje muito especial, a gente vai falar sobre estado de exceção com Luiz Manuel Fonseca. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, aqui nas montanhas de Minas e também nas Serras Geladas de Curitiba, para a gente discutir, debater, conversar esse assunto que é tão importante na sociedade brasileira hoje, que é, de fato, um estado de exceção quase que permanente, Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Ederson. Obrigado pela oportunidade, o convite que me foi feito aqui para a gente conversar a respeito do livro. É resultado de um tema de pesquisa que eu apresentei como tese de livre-docência perante a PUC São Paulo, onde eu sou professor. Então, tenho aqui uma grande satisfação de poder conversar com você e todos os seus ouvintes, todos os espectadores. Professor, a primeira coisa que eu queria te perguntar sobre esse livro, mas não especificamente entranhando dentro do livro, mas o que é ou de onde veio essa vontade de escrever sobre o estado de exceção, que nós sabemos que hoje ele está bem, nós podemos chamar de estado de exceção soft, A gente não percebe, mas ele está aí. Como é que a gente pode pensar nisso? Então, a minha preocupação, eu sou professor na PUC São Paulo, e já há alguns anos eu me preocupo em estudar de forma transdisciplinar o direito com ciência política, filosofia política e história. Especificamente, tanto em grupo de pesquisa na PUC, quanto nas disciplinas optativas ali do quinto ano, esses temas do direito público com os temas de ciência política e filosofia política têm sido já objeto de minha preocupação já há um bom tempo. E com a percepção de uma ascensão muito forte do autoritarismo no Brasil e no mundo, e isso daí é objeto de análise de vários cientistas políticos já faz um bom tempo, é que eu comecei a me debruçar mais sobre esse tema, especificamente o autoritarismo, E de 3 anos para cá, eu comecei a escrever o livro. O livro se encerrou a sua produção em 2020, no primeiro semestre de 2020, e eu procurei, inclusive, na abordagem, como o foco central é o Brasil, fazer uma delimitação espacial e temporal bem específica, que é o ano de 2019, sem prejuízo, lógico, da percepção do autoritarismo em suas outras formas e modalidades, como o totalitarismo da primeira metade do século XX, as ditaduras, principalmente na América Latina, na segunda metade do século XX, mas eu quis entender e estudar o tema do autoritarismo no terceiro milênio, na contemporaneidade, especificamente em relação ao Brasil, que eu tomo ali como um ponto de análise específico, o recorte do ano de 2019 e fazendo sempre uma comparação com a própria ascensão do autoritarismo em outros países nesse mesmo período de tempo, Nós estamos diante do maior desafio democrático depois de 88, nesse momento, professor? Como é que o senhor avalia isso? Eu acredito que sim, e não é nenhuma especificidade do Brasil. De um modo geral, globalmente, a gente passa uma dificuldade muito grande, porque o modo como o autoritarismo se apresenta na contemporaneidade é muito distinto daquelas formas que nós temos como referências históricas. Então, o autoritarismo, na contemporaneidade, ele tem como sua forma político-jurídica a ideia de estados de exceção. Não é apenas
a noção de estado de exceção, que é cunhada na primeira metade do século XX, que é muito associada até aos regimes totalitários, que é uma ideia de um regime que excepciona o próprio direito, a vontade política excepciona o próprio direito, e ela se dá de uma maneira, na primeira metade do século XX, que se chama totalitária, quer dizer, a ideia de um partido único, um único líder, uma única vontade que atravessa todas as dimensões da vida social, cultura, política, e sempre de uma forma que se idealiza a construção de um homem novo, um certo romantismo criado em torno de mitos passados para justificar o combate à própria democracia. Esse modelo, que é um modelo próprio do século XX, ele foi sofrendo alterações. Uma primeira alteração sensível que a gente percebe diz respeito à transição pós-Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o autoritarismo ele começa a se preocupar um pouco com a própria forma na qual ele se apresenta, né? E esse modelo de transição que vai ocorrer utilizando o próprio direito como instrumento de sua implementação, na virada agora para o terceiro milênio, sofre uma mudança ainda mais drástica, ainda mais radical, porque é com a utilização das próprias ferramentas, os próprios instrumentos que o direito oferece, que o autoritarismo ele vai se estabelecendo. Então, a dificuldade que nós temos hoje é a percepção de que o autoritarismo que se instala, ele não combate mais a própria democracia, não combate o liberalismo, não combate o parlamentarismo, não combate os signos tradicionalmente considerados de um Estado de direito. O autoritarismo que se estabelece na atualidade, ele usa desses próprios recursos, utiliza o próprio direito e a própria democracia, ele se fantasia dentro do próprio Estado de Direito para ele se estabelecer. Então, é uma dificuldade muito maior, talvez, do que no passado, porque o autoritarismo que nós enfrentamos, ele é fantasmagórico. Ele não como no passado, algo que se apresenta com insígnias, com cumprimentos caricatos, com fardas em relação àqueles que ocupam ali os cargos de poder. O autoritarismo que se apresenta hoje, ele usa a própria palavra democracia como uma forma de se apresentar internacionalmente, ele usa dos próprios institutos do Estado de Direito para poder corromper e corroer a própria democracia. Então a dificuldade é muito maior porque muitas vezes já se vive efetivamente num estado de exceção sem se perceber. Isso tem a ver com o controle da subjetividade, professor? Isso tem a ver com as formas como o estado de exceção se apresenta na atualidade. Uma primeira característica importante é entender que o estado de exceção, e quando a gente fala estado de exceção, tem uma parte conceitual que é importante eu esclarecer para que a nossa conversa aqui tenha mais clareza, inclusive, é que quando se fala em estado de exceção, nós estamos falando de uma soberania que normalmente se associa ao poder que pertence ao povo, uma soberania que é usurpada e é utilizada por alguém que anuncia sua vontade política como exceção sobre o próprio direito. Então, é a vontade política que vai se projetar em relação ao próprio direito. E essa soberania que é usurpada do povo, na atualidade, ela não é mais identificada de forma monolítica em relação a um líder ou uma junta militar muito bem definida. Essa soberania ela se encontra compartilhada. É possível ter vários agentes, muitas vezes agentes de Estado, outras vezes um agente de Estado, um agente do mercado financeiro, um agente da grande imprensa. Nós temos a soberania compartilhada entre vários agentes. E outra característica importante na atualidade, é por isso que torna o autoritarismo tão difícil de ser identificado, é que essa usurpação da soberania ela é muito volátil. Então, ora ela pode se encontrar na mão de um presidente, ora na mão de um ministro, ora voltar para a mão de um presidente. Então, ela é dividida entre alguns autores e ela muda com muita facilidade em relação a esses atores que se apresentam no cenário político, sem que a característica do próprio autoritarismo possa se enfraquecer, né? Nessa forma de agir do autoritarismo contemporâneo, há uma característica muito importante que é a mobilização de afetos, a mobilização dos sentimentos, né? Então, os sentimentos que fazem parte da composição do jogo político, eles são utilizados e são muito elaborados por essa
vontade política que atravessa o próprio direito, essa vontade política autoritária. E isso se dá sempre pela construção de um elemento importante para que seja possível o próprio estado de exceção, que é a ideia da equação amigo-inimigo. O estado de exceção ele precisa, isso tanto no passado, nos modelos junto ao totalitarismo do início do século XX, como na contemporaneidade, é preciso um inimigo, é preciso alimentar, identificar, apontar o inimigo para justificar o porquê que o poder está sendo retirado gradualmente do povo e sendo exercido por um ou por mais agentes, nessa característica de ser compartilhada e ser volátil, a soberania por aqueles que estão dominando os instrumentos de poder, né? Então é preciso ter sempre esse inimigo a combater. Essa ideia de isso é um novo modelo do populismo, um novo modelo da personificação do populismo. Como é que trabalha tudo isso? Como é que a gente amarra essa ideia da personificação dessa situação, professor? Como é que a gente pensa sobre isso? Então, o populismo em si, ele pode ser compreendido como uma forma político-social de autoritarismo, né? Tal como o neoliberalismo é uma forma político-econômica de autoritarismo. Quando se fala em estados de exceção, nós estamos falando de uma forma político-jurídica de autoritarismo. Quer dizer, os instrumentos jurídicos para viabilizar o regime autoritário. Então, os estados de exceção, eles podem conviver ou não com uma manifestação populista. Nós podemos ter estado de exceção sem ter lideranças populistas. Um bom exemplo é a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 85. Foi um estado de exceção, porque foi uma ditadura, mas não se pode dizer que foram líderes populistas. Pelo contrário, eram, até pelo perfil de serem militares e tudo mais, havia um distanciamento muito grande do povo, etc. e tal. Então, o estado de exceção é a forma jurídica que pode estar combinada, sim, a uma forma político-social como o populismo, pode estar combinada com outras formas. Mas o estado de exceção é justamente a estrutura jurídica que viabiliza o autoritarismo. E viabiliza em qual sentido? Viabiliza no sentido de captar os próprios sentimentos políticos, os afetos políticos, e dar a esses afetos políticos uma roupagem jurídica. Viabiliza no sentido de ser utilizado o próprio direito como um instrumento de expressão da vontade política daquele que está usurpando a soberania e não os instrumentos juridicamente considerados como referenciais, como a Constituição e as leis. Então, o direito é utilizado nesse sentido dele servir pelos seus próprios signos para que se possa materializar a vontade autoritária. Se você me permite aqui um exemplo, e aí eu parto de um exemplo muito marcante em termos de referência mundial que ajuda a compreender essa ideia de estado de exceção e essa mobilização dos afetos. Com um ataque terrorista no dia 11 de setembro nos Estados Unidos, foi editado logo em seguida o Ato Patriótico, né? O Ato Patriótico é uma norma que estabeleceu, em linhas gerais, e simplificando ali os seus principais elementos, a possibilidade de prisões ocorrerem sem a devida formalização da acusação. As pessoas presas poderiam ficar por tempo indeterminado detidas e, durante o período de detenção, poderiam se submeter àquilo que se chamava e que se chama ainda pela norma, de meios alternativos de interrogatório, que, na verdade, como vários órgãos de imprensa já relataram e já revelaram, é a tortura. Então, para resumir, nós tivemos um ato jurídico que viabilizou prisões sem acusação, detenção por prazo indeterminado e prática de tortura. Então, são medidas bárbaras, medidas violentas, medidas que poderiam ser associadas a práticas medievais, como na Inquisição e outros abusos cometidos por estados absolutistas na Idade Moderna, mas que são realizadas hoje pelo próprio Estado de Direito, utilizando o direito como instrumento de viabilização. Então, é pelo direito, com a invocação de interesse público, a invocação da segurança nacional, a doutrina de segurança nacional e outros argumentos parecidos, que nós temos a possibilidade da instrumentalização pelo direito da própria vontade autoritária. E isso acontece porque o direito acaba sendo, de certo modo,
o repositório dessas paixões, desses afetos políticos que são mobilizados por agentes autoritários. Então, nesse exemplo específico, é o medo do ataque terrorista, o medo de um novo ataque que seja consumado no país, que permitiu a ressignificação de valores caros, como devido processo legal, vida, a dignidade da pessoa humana, a ressignificação desses valores para se contemplar no próprio Estado de Direito, no caso nos Estados Unidos, a possibilidade do direito ser utilizado como um estado de exceção. Agora, o que é importante perceber, que eu peguei aqui um exemplo, um recorte muito específico, é importante perceber que essa característica vem tomando cada vez mais corpo na ascensão do autoritarismo. E aí tem uma nota que é muito importante para se entender do que a gente trata, e tem relação com o que você perguntou no início, que é perceber a ideia de fragmentação do estado de exceção contemporâneo. É por isso que eu chamo no livro estados de exceção, no plural. Fragmentação em qual sentido? No sentido que o estado de exceção atual, ele não toma todos os âmbitos da vida civil de uma só vez. Então, pensando naquele modelo autoritário do passado, do Estado nazista, do Estado fascista da primeira metade do século passado, em que você tinha educação, cultura, vida econômica, toda a vida social, todos os âmbitos da vida tomados por uma única forma de ser e de se anunciar o Estado. O Estado autoritário contemporâneo, ele é fragmentado porque ele faz ataques em intensidades diferentes a esses domínios distintos da vida. Então, falando aqui de uma forma mais clara, nós podemos ter um Estado organizado no qual a sua política parece central de ataque à educação e à cultura. Então, são vários ataques intermitentes à cultura e à educação, intensidades diferentes, com alguma folga, então, mas são ataques permanentes à educação e à cultura, para tentar acabar com universidades públicas, para tentar acabar com o pluralismo, para tentar perseguir professores. O exemplo da escola sem partido se compõe dentro desse repositório de medidas que são praticadas, mas, num certo momento, se tem a impressão, em estados de exceção, que esses campos são deixados de lado e o Estado começa a promover ataques sucessivos ao meio ambiente, contra o meio ambiente. Depois ele pode fazer ataques sucessivos contra grupos étnicos do país, como índios e outras identidades no país. Depois ele se volta para a liberdade de imprensa. Em algum momento ele começa a atacar a própria separação de poderes, fazendo investidas contra o judiciário, contra o legislativo. Então, estados de exceção, porque não se apresenta mais o autoritarismo pelas formas jurídicas com a ambição de ser total, único e monolítico. Pelo contrário, o estado de exceção, ele se apresenta na atualidade com todas essas fragmentações. Fragmentações em termos de intensidades de investidas diferentes em todas essas áreas, liberdade de imprensa, educação, cultura, independência dos poderes, intensidades diferentes, investidas diferentes, e ainda com a dificuldade de nós visualizarmos muitas vezes quem são esses agentes, porque, ora, nós podemos identificar na pessoa de um ministro, só que esse ministro pode ser descartado, podemos ter um outro ministro no local, né? Então, essa volatilidade, esse compartilhamento não é simplesmente um presidente ou um primeiro-ministro, mas muitas vezes o autoritarismo é praticado por 4, 5 ou 6 agentes que compartilham isso. Então, tanto o fato de ser compartilhado, quanto o fato de ser volátil, ser facilmente substituído, como essa fragmentação, quer dizer, ataques em intensidades diferentes e para campos diferentes, são características que marcam muito o autoritarismo contemporâneo, os estados de exceção. E para que isso aconteça, isso que é importante, eu preciso ter um inimigo, nomear inimigos, para que tudo isso seja, de alguma forma, legitimado por alguma parcela da sociedade. Porque é preciso entender que, quando falamos em estados de exceção, nenhum estado de exceção no passado, ou estados de exceção na atualidade, conseguem sobreviver sem alguma mobilização social. E essa mobilização social é feita pela provocação desses afetos públicos, esses afetos políticos, esses sentimentos como ódio, como desesperança,
ressentimento em relação à situação política passada. Esses sentimentos são mobilizados e o direito é utilizado para viabilizar, de toda essa forma que eu falei, volátil, fragmentada, compartilhada, ataques sistemáticos à própria democracia. Professor, eu queria, antes da gente fazer o primeiro intervalo, saber de você como que a gente pode pensar entre valores éticos e a sociedade contemporânea nesse campo dos estados de exceção. E eu acho que isso é muito fundamental entender qual é o papel desse contexto na relação tanto de Estado, né, dessa ocupação do Estado e como é que a ética é trabalhada nesse contexto. Então, a ética aqui que você diz, que me parece como um elemento balizador ou um elemento de contenção dessa ascensão do autoritarismo, ela pode ser identificada como os valores inscritos na ordem constitucional. Na verdade, essa ideia de tensão entre política e direito é algo existente desde sempre, né? Desde a formação do próprio Estado de Direito. Aqui a gente está pegando um marco temporal específico, que é a partir da Revolução Francesa, que é a Constituição do Estado de Direito gradualmente no século XIX, que vai se firmar no século XX. Essa tensão entre vontade política e direito, e aí pensando então em paradigmas éticos quanto ao limite de cada qual, o quanto que a vontade política pode avançar sobre o direito, o quanto que é preciso ter cuidado para que o direito não acabe cerceando a vontade política, é a Constituição que dá essa baliza, né? E quando a Constituição dá essa baliza, lógico que a dinâmica social, a dinâmica política de um país pode enfrentar momentos de tensão em que, de um lado ou de outro, existem excessos, né? Uma judicialização da vida política ou uma politização do próprio direito. Nós podemos ter momentos de excesso, né? Agora, quando se percebe que a Constituição é o paradigma para a construção de todos esses âmbitos da vida civil, nós temos o quê? De alguma forma, um paradigma de retomada da ordem democrática, da ordem dos valores éticos que você anuncia. A ascensão do autoritarismo mostra, na verdade, uma captura do próprio direito, né, e uma captura que se faz com o direito servindo voluntariamente ao próprio regime de exceção, em que os valores anunciados na Constituição são colocados de lado. Valores como pluralismo, valores como dignidade da pessoa humana, como liberdade de imprensa, respeito às instituições. Esses valores são gradualmente postos de lado. Então, essa sua preocupação, que é uma preocupação importante, como conter tudo isso, encontra-se na própria Constituição como uma baliza, como um referencial. Só que a ascensão do autoritarismo, na atualidade, por essa característica fantasmagórica, né, por ele se apresentar travestido de próprio Estado de Direito, gera uma dificuldade maior de perceber, da própria sociedade perceber, a escalada autoritária. Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo, vou fazer um intervalinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. Nós estamos entrevistando o professor Luiz Manuel e ele está lançando o livro agora, Estados de Exceção, da editora Contra a Corrente. É um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral com mais essa pauta maravilhosa que a gente tem discutido aqui no Cultura Geral ao longo desses 6 anos praticamente de programa, o Estado Democrático de Direito e as suas variações nessa ascensão autoritária no Brasil. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral, um minutinho só. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo.
Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, nós estamos entrevistando o professor Luiz Manuel, que lança agora o livro Estados de Exceção, pela editora Contra a Corrente, e a gente está falando aqui exatamente desse modelo de ascensão autoritária que a gente tem vivido nesse momento. Professor, eu tenho uma pergunta interessante, eu acabei de ler agora o Guerras Híbridas, e uma das entrevistas que eu fiz aqui foi com o Daniel Amar Pérez também, e a gente estava conversando sobre, ele fala, né, numa entrevista, sobre a reativação do Comando Sul do Exército Americano. E ele traz uma reflexão muito interessante, que é, depois de 1948, em 2008, eles reativam o Exército no Comando Sul do Estado americano. O que eu quero dizer com isso? A ideia que ele passa é que isso não é à toa, esse modelo de guerra híbrida também não é à toa, e esses ataques acontecem em todas essas vertentes. O estado de exceção, os estados de exceção que você propõe, que você traz na sua literatura, ele também se encaixa também nessa literatura que eu fiz, e eu estou fazendo uma analogia com o que eu li. Eu queria saber de você como é que a gente pensa isso também dentro dos espaços públicos, porque existe um movimento, né, global de ascensão do capitalismo e também das forças autoritárias e também de todo esse sistema que vem destruindo as instituições, vem entrando vagarosamente, e os espaços públicos também são tomados. Como é que você traz isso no livro, quando fala dos estados de exceção e os espaços públicos, quando você coloca essa questão? Tá, sua pergunta é muito interessante, porque ela me permite até refletir aqui com vocês sobre um dos pontos que me pareceu fundamentais na pesquisa, que é entender como é que se dá essa conexão do próprio direito com a ascensão do autoritarismo. Porque, de um modo geral, as pessoas têm uma ideia de que, quando se fala em autoritarismo, seria uma captura do direito, né? Seria o direito subjugado pela vontade autoritária. E esse modelo de autoritarismo que se apresenta em estados de exceção, com essa fragmentação, com esses ataques em intensidades diferentes, em vários âmbitos da vida civil, com essa soberania compartilhada e volátil em relação àquele que exerce uma vontade autoritária, com a própria nomeação do inimigo. Isso também é importante dizer, o inimigo, na atualidade, não é mais como inimigo do estado de exceção original ali dos modelos totalitários. Seria possível ali pensar no regime nazista, por exemplo, numa lista sobre os inimigos a serem combatidos. Os judeus, comunistas, os socialistas, os ciganos, era possível montar uma lista. E aqui é mais uma característica importante, se conecta a esse tema da guerra híbrida e da característica marcante dos estados de exceção na atualidade, que é uma volatilidade também em relação aos inimigos. Os inimigos, eles são muitos, eles são múltiplos, eles são facilmente substituíveis de semana para semana. Os inimigos podem ser adversários políticos, podem ser estados estrangeiros, podem ser ideias, simplesmente ideias, pode ser alguém vivo, alguém morto, pode ser alguém da vida política, pode ser um youtuber, pode ser um ator de cinema, pode ser uma ONG. Então, os inimigos são múltiplos, os inimigos são variados, e toda essa fragmentação, essa volatilidade que eu falei, ela se opera, pensando nessa ideia que você falou sobre o espaço público, com a maneira como o direito se apresenta nessa equação. E aí acho que é o ponto central para compreender essa dinâmica na atualidade,
que o direito se apresenta sob uma servidão voluntária, né? Então, quando se fala em servidão voluntária, a referência que se tem é o Etienne Laboétie, um pensador do século XVI, que ele, estudando a tirania, ele começou a refletir como é que é possível alguém dominar toda uma sociedade quando ele só tem 2 olhos, 2 mãos, um corpo. De onde que ele tira tantos olhos para espiar? De onde que ele tira tantas mãos para bater, esganar? De onde que ele tira tantos pés para pisotear? E essas reflexões iniciais dele levaram a uma ideia de mudar a perspectiva da compreensão da tirania. A tirania deveria ser entendida, segundo Etienne Laboétie, não pela perspectiva do tirano, mas sim daqueles que sofrem a injunção desse poder, né? Então, a ideia dele é perceber que, quando se fala em tirania, nós estamos falando de uma vontade de servir. Então, a tirania acontece porque existe uma vontade de servir. E existe uma vontade de servir, é a tese que ele propõe, porque é uma vontade de dominar. Então, quem serve, ao mesmo tempo, tem, de alguma forma, um desejo de dominar, né? Uma vontade de dominar. Então, se a gente pegar aqui exemplos contemporâneos, e para que a gente possa perceber que isso não é exclusivo do Brasil ou da América Latina, é algo que marca o mundo de um modo geral na atualidade, na gestão do Donald Trump nos Estados Unidos recentemente, um dos projetos principais era a construção do muro dividindo os Estados Unidos do México, né? E isso causou uma mobilização muito forte social, uma mobilização de afetos políticos que pretendiam ser canalizados por normas jurídicas que dariam a justificativa da construção de um muro. Então, como que uma ideia tão exclusiva, né, uma ideia de excluir o outro, uma ideia de discriminação tão anunciada, tão clara, poderia encontrar uma ressonância tão forte? Pegando aqui Etienne Laboétie, seria a percepção de que não adianta olhar só pelo anúncio da vontade daquele autoritário, daquele agente autoritário, ou do tirano, pensando ali na linguagem do Etienne Laboétie, mas sim em razão, o que faz com que as pessoas deem suas mãos, seus olhos, seus pés para legitimar e dar esse corpo político ao tirano, né? Essa que é a ideia. E a gente percebe que há vontades, há desejos, existem afetos políticos que são mobilizados, que fazem com que pessoas que apoiam esse tipo de iniciativa, que tenham a vontade de servir a uma ordem tão discriminatória, tenham também, de alguma forma, um desejo de dominar. Então, a partir do momento que isso é possível, isso é legítimo, significa não que cada um ali do povo que apoiou essa ideia do projeto do muro desejasse ser presidente dos Estados Unidos. Não é nesse sentido de dominar, mas é no sentido de dominar o seu próprio âmbito de vida social. É ter a possibilidade de fazer uma denúncia a respeito de algum latino que se encontra na sua cidade disputando emprego com ele e que ele não deveria estar ali, deveria ser levado para o outro lado do país. Pensando aqui em termos de Brasil, de novo eu volto ao exemplo que me parece muito significativo, da escola sem partido. Quando se olha a Constituição que afirma o pluralismo, a diversidade, a importância da ciência, que tem um capítulo próprio, a importância da educação, que tem um capítulo próprio, como é que é possível se conceber um projeto jurídico de escola sem partido que pretende tolher a palavra, tolher a reflexão, a difusão de ideias? Isso é possível porque afetos políticos são mobilizados de apoio social para que aqueles que querem ver também alguma legitimidade nesse tipo de projeto, em alguma medida, servindo a esse ideal, em alguma medida tenham também a vontade, tenham também a possibilidade de dominar. Então são as duas faces, a vontade de servir é uma vontade de dominar. Uma vontade de dominar em qual sentido? No sentido de fazer denúncias em relação a professores, em relação àqueles que estão ensinando ali nas escolas. Então, essa vontade de dominar, essa vontade de servir, essa vontade de servir ocorre porque, de alguma forma, existe uma vontade de dominar. E tudo isso, para a gente chegar aqui na tua pergunta inicial, esses espaços públicos, eles acabam sendo ocupados por essa intensa mobilização de afetos que elas aparecem transformadas em signos jurídicos, né? Então, o ódio em relação ao pensamento diferente, a incapacidade de escuta, a cultura do cancelamento por conta de ressentimento, por ignorância,
por intolerância. Todos esses sentimentos, eles ganham uma racionalidade por algum anúncio jurídico, né? Então, por uma lei, um ato administrativo, um ato político, até mesmo uma decisão judicial. Nós precisamos, então, da forma jurídica para acolher, para servir ali como espaço de acolhimento desses afetos e da viabilização da própria vontade autoritária. Então, o autoritarismo, ele se apresenta nos próprios espaços públicos com o direito legitimando a sua vontade, o seu capricho, né? Então, é uma maneira de tentar compreender que, aproveitando ali as lições de Thilo Boétie no século XVI, que são tão atuais, o direito não é simplesmente capturado para que possa viabilizar uma vontade autoritária. O direito, ele é alinhado, ele se alinha por uma produção legislativa, se alinha por uma produção doutrinária de juristas, se alinha por políticas públicas anunciadas dentro do executivo de um modo geral, em que práticas autoritárias ganham um verniz de racionalidade por meio do direito. Então, o próprio espaço público que você perguntou, ele é invertido no seu significado. Ele mantém a sua forma, a sua aparência de espaço público, de espaço de debate, né? Pensando em democracia como uma forma de debate, de igualdade, de liberdade, que deveria acontecer no espaço público. Esse espaço público, as instâncias e as instituições públicas, de modo geral, elas são utilizadas pela própria vontade autoritária. Uma aula, né, professor? Agora, eu queria te perguntar o seguinte: quando você traz esse raciocínio na sua literatura, nos seus estudos, na sua pesquisa, a gente percebe assim, que a gente está vivendo aquele momento também de uma ditadura da ignorância. E como é que a gente percebe também, você falou, en passant aí agora há pouco, do ataque à educação e à cultura. Mas como é que a gente entende todo esse ataque a essa cultura? Porque não pode ser só uma coisa simples, né? A educação e a cultura, isso que vem sendo construído ao longo do tempo, é fundamental para que a gente tenha uma referência de sociedade. Como que a gente trabalha essa ideia dos estados de exceção, essa volatilidade, essa fragmentação do autoritarismo, né? Que também, segundo o Daniel, é a própria relação das burguesias com o Estado, né? O Estado, a burguesia se dá muito bem com duas condições: o mercado financeiro e as forças armadas estabelecidas no Estado. Então, como é que a gente pensa esses ataques à cultura e à educação no contexto que a gente está vivendo hoje da ditadura da ignorância, né? Ou percepção de que é isso uma visão ignorante, quando é, de fato, talvez um projeto. Está por aí, professor? É por aí, e, na verdade, o que você me permite com essa pergunta, que ela é muito importante, é reforçar o papel do próprio direito para tentar transformar, pela racionalidade que o direito tradicionalmente representa, transformar essa cultura de ódio, essa cultura de intolerância em algo legítimo, né? Então, isso é muito importante porque, falando em educação e cultura, eu falei que são dois campos muito atacados por qualquer regime autoritário, tanto no estado de exceção clássico do século passado, quanto nos estados de exceção, que são essas formas fragmentadas de um mesmo país ascender ao autoritarismo. A educação e a cultura, elas são normalmente os primeiros inimigos a serem combatidos, não principais, mas os primeiros inimigos, até porque a capacidade de resistência é diferente. Então, entre investir contra um poder judiciário independente, autônomo, e investir contra educação e cultura, é mais fácil investir contra educação e cultura, que institucionalmente são mais frágeis em termos de resistência. Agora, o motivo do ataque, além da própria fragilidade, é que é uma forma de você desarticular, e aí se conecta com a tua pergunta, desarticular a capacidade de consciência crítica que a educação e a cultura proporcionam, né? Então, quando se fala em resistência social a regimes autoritários, nós temos que ter em mente que há dois elementos muito importantes: a responsabilidade de todos os agentes que praticaram atos autoritários na história do país. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, o fomento da cultura e da educação como elementos de produção de uma consciência crítica.
São dois elementos importantes para uma resistência social à ascensão do autoritarismo. Vejam que no Brasil, já no primeiro elemento, somos falhos. Nós não temos um processo de responsabilização de todos os agentes autoritários que praticaram seus abusos durante a ditadura militar de 1964 a 85. Nós não temos esse histórico de responsabilização. E o segundo ponto também é falho, porque apesar de existirem ótimos documentários, nós temos, em termos de profusão de ideias e de produção cultural, e mesmo em termos de política educacional, uma fragilidade muito grande a partir do momento de abertura, a partir do momento de tentativa de restabelecer a democracia em 1985, nós temos uma fragilidade muito grande em relação a essa memória. Memória enquanto elemento político de percepção de valores do passado que precisam estar presentes. E se a gente tem tanto a falta de responsabilidade quanto uma falta de engajamento amplo na educação e na cultura em relação aos momentos da história do país onde houve o autoritarismo, a consequência é essa ignorância que você falou, essa ignorância que tem a tendência de campear e de estar presente em todas as dimensões da vida social na atualidade, né? Veja que é algo interessante, em 2019 foi feita uma pesquisa pelo Instituto Datafolha, salvo engano, sobre o AI-5. Né? Então, a pergunta era muito simples. O que foi o AI-5? Estava inserido naquele conjunto de falas, tanto dos filhos do filho do presidente da República, quanto do próprio ministro da Economia, sobre o AI-5, né? E outras falas que se conectavam sobre fechar o Supremo Tribunal Federal, que era preciso só um soldado e um cabo, etc. e tal. Nesse contexto, que o tema foi levado à pesquisa. E 90% dos pesquisados não sabiam o que era o AI-5. Então, se nós tomarmos como referência, fizermos um paralelo com outros países que se preocuparam tanto com o elemento da responsabilização quanto com a promoção de cultura e educação a respeito do autoritarismo e do estado de exceção, nós percebemos uma diferença brutal. Né? Vamos pegar de novo a referência histórica dos regimes autoritários na Europa da primeira metade do século passado. Em relação ao nazismo, nós temos uma profusão de filmes, de livros, de projetos educacionais que resgatam a história do Holocausto. Nós temos o Tribunal de Nuremberg como uma referência importante sobre o primeiro elemento, que é a responsabilização dos seus agentes. Então, nós temos um espaço muito bem construído em que, apesar de existir o movimento neonazista e outros movimentos autoritários que rondam a vida política na Alemanha e em outros países da Europa, nós temos uma consciência crítica estabelecida. No Brasil, por exemplo, tomando como outro paradigma importante, ao contrário desses paradigmas europeus, no Brasil nós temos uma carência disso, porque não tivemos processo de responsabilização e não tivemos um cuidado intensificado, tanto na cultura quanto na educação, a respeito da consciência histórica dessas práticas autoritárias. E aí tem um outro momento, sem me estender muito aqui na minha resposta, mas acho que é importante eu registrar isso, tem um outro momento importante na ascensão do autoritarismo contemporâneo, quando se trata de atacar a cultura e a educação. Porque eu falei no início que são assim os primeiros inimigos a serem combatidos, né? A educação e a cultura, por serem os instrumentos de consciência crítica. A partir do momento que educação e cultura são minados sistematicamente, e dentro daquela ideia que eu falei da fragmentação, quer dizer, uma mudança de política cultural em relação aos editais que são publicados sobre financiamento público, em que pautas que envolvem questões de gênero, questões raciais são excluídas ali de fomentos culturais. E na própria educação também a mesma ideia, com Escola Sem Partido e outros projetos parecidos. Na medida em que vários projetos assim diversificados vão minando a cultura e a educação, vão fragilizando, em algum momento elas são colocadas de lado, existem ataques a meio ambiente, ataques à liberdade de imprensa, ataques ao poder judiciário. Quando se volta para a própria educação e cultura, já minada, já fragilizada num estado de exceção, o próximo passo, e isso é um aspecto importante para se entender os estados de exceção, o próximo passo é ocupar a própria cultura e educação. Então, no momento você ataca,
e no outro momento você se apodera da própria educação e a cultura para que elas possam viabilizar a cultura do medo. Então a gente volta ao tema dos afetos políticos, que é tão importante, volta à ideia que foi da sua pergunta, muito fundamental nesse contexto, de entender essa política, essa cultura da ignorância, né? Então, o autoritarismo, ele ocupa a própria educação e a cultura para, por meio delas, cultuar o medo e cultuar a ignorância. E aí vai levar a um aspecto muito importante no estudo do autoritarismo e dos estados de exceção, que é o desejo da sua normalização. Embora a gente fale em estados de exceção, e a ideia de exceção acabe muitas vezes associando a algo que seria provisório, algo que seria ocasional, que seria temporário, apesar dessa ideia que a palavra sugere, quando nós falamos em estados de exceção enquanto forma político-jurídica de se operar o autoritarismo, a ambição, o desejo dos estados de exceção é a normalização da opressão. E a normalização da opressão vai se dar por vários campos também, mas um deles, que é muito importante, é a reconstrução da cultura e da educação sob essa perspectiva do culto ao medo, do culto às ideias monolíticas, a resistência contra a diversidade, a ojeriza em relação ao pluralismo. Tudo isso é reconstruído por meio da educação e da cultura. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo aqui na TV Cultura, na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, nós estamos conversando com o professor Luiz Manuel. A gente está tratando aqui da sua literatura, seu livro, sua pesquisa, que se reflete em estados de exceção, pela editora Contra a Corrente. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui com a parte final do Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Muito bem, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos entrevistando o professor Luiz Manuel. A gente está tratando aqui do seu livro, da sua obra, publicada pela editora Contra a Corrente, Estados de Exceção. Professor, a gente está indo para a parte final do programa e eu queria fazer uma analogia com duas perguntas. Primeiro, se a gente está vivendo alguma coisa parecida com a lei em movimento, que me aparece lá no Estado nazista, não sei se um pouco antes ou dentro desse contexto, que é a lei se adequando ao fato e não à norma. Como que a gente pensa isso, né? A lei, ela persegue o sujeito, que não era crime, passa a ser criminalizado, né? E ela não tem antecedência criminal. Ou seja, a lei ela não está prevista no código e ela passa a ser em movimento. Então, à medida que você vai achando que aquilo é crime, você aplica a lei. Como é que a gente pensa isso nessa ideia de lei em movimento, professor? Sua pergunta é muito importante para a gente voltar ao tema dessa servidão voluntária do direito a regimes autoritários. E o grau que o direito chega em servidão dentro dos estados de exceção. Porque o direito, pensando no Estado de Direito, o direito sempre precisa estar presente em algum grau de apoio aos regimes autoritários. Então, aquela ideia que me parece muito equivocada do direito subjugado é uma falácia.
A gente tem que demover essa ideia e pensar que em Estado de Direito, quando se está presente um regime autoritário, nós temos o direito, em alguma medida, servindo a esse regime autoritário. O que se altera em relação ao passado, aos regimes autoritários da primeira metade do século XX, para os regimes autoritários que se apresentam na atualidade, é justamente esse grau de apoio e participação que acontece. Os regimes totalitários, e até antes deles, na ascensão do autoritarismo no final do século XIX, século XX, os regimes autoritários eles podiam se organizar, por exemplo, em torno de uma liga antissemita, né, exemplo da que foi constituída por William Marr em 1879. Ou então era possível pensar em associações que abertamente defendiam a eugenia e promoviam congressos a respeito da eugenia, né, como aconteceu ali no começo do século XX. Então, os regimes totalitários fascistas e nazistas, eles podiam se posicionar francamente opositores à democracia liberal. Ou então pensar aqui um jurista símbolo desse momento e que é fundamental para entender o tema Estado de Exceção, que é o Carl Schmitt. Ele abertamente se posicionava como antiparlamentar, antidemocrático, antiliberal, antissemita, tinha textos antissemitas. Agora, toda essa posição do direito que estava presente porque havia leis, e eram leis que, na verdade, apresentavam uma certa brutalidade, uma certa brutalidade em relação aos fins que eram anunciados. Não escamoteava vontade democrática, não escamoteava democracia liberal, simplesmente instrumentalizavam aquela discriminação, o ódio. Há uma mudança com o fim da Segunda Guerra Mundial, em razão de todo o horror que a Segunda Guerra Mundial apresentou, o Holocausto e tudo mais. Há uma mudança de paradigma que o direito ele começa a servir de uma outra forma, né? O direito começa a servir, ora, de uma maneira mais sofisticada, tentando escamotear ali a pretensão autoritária, ora, reproduzindo aquele mesmo padrão da primeira metade do século XX, anunciando de forma bruta a perseguição, a intolerância, a vontade de eliminar o outro, né? Então a gente tem na América Latina e todos os golpes que foram praticados e as ditaduras estabelecidas, um bom exemplo desse momento de transição. Nós tivemos no Brasil uma organização civil que foi fundamental em termos de apoio da sociedade civil ao golpe de 64, que foi o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, uma organização civil que se constituiu juridicamente para arquitetar múltiplas ações contra a democracia. E veja que o IBAD, ele anuncia como a sua pretensão, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, anuncia já a democracia como seu signo, ao contrário, então, dos regimes autoritários da primeira metade do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, as ditaduras que vão se apresentar, elas começam a ter esse cuidado. Gradualmente, elas passam a ter uma mutação no uso da linguagem do direito. Uma mutação para que aqueles signos que são considerados até pela Declaração dos Direitos Humanos e a importância que os direitos humanos ganham em termos de projeção nacional, a própria Constituição da Organização das Nações Unidas, toda essa consciência crítica em graus diferentes que se desenvolve nos países do mundo a respeito dos horrores da guerra e dos horrores da discriminação e da violência, o direito passa a servir em regimes autoritários com cuidado maior. Mas ainda é um processo de transição, porque se nós temos uma organização civil que orquestra contra a democracia, mas tem em seu nome a ideia de que pratica ação democrática, como nesse exemplo do IBAD, ao mesmo tempo nós tivemos os atos institucionais anunciados pela ditadura militar brasileira que não esconderam de modo algum, na redação do texto, a intenção de perseguir inimigos, de censurar a imprensa. Não havia qualquer sutileza maior em relação ao propósito da identificação de inimigos e do combate aos inimigos, né? Então nós temos, na segunda metade do século XX, um processo de transição. O direito, que já servia antes, mas ele passa a servir com algum grau de cuidado em relação à linguagem que é utilizada. E a dificuldade que se estabelece, então, na atualidade, é que essa mutação da linguagem ela se acentua muito mais. O direito não vai se apresentar anunciando a vontade da promoção de um congresso sobre eugenia,
ou então querendo proibir a citação de autores judeus na produção científica, como aconteceu em um congresso na Alemanha nazista, com esse propósito, com a participação do Carl Schmitt. O direito ele vai se apresentar com um grau de sofisticação no sentido de promover perseguições, promover a destruição da educação, da cultura, da liberdade de imprensa, promover todos esses ataques a esses pilares da democracia, mas anunciando os próprios valores democráticos como supostas justificativas. Então, nós não vamos ter uma escola sem partido dizendo que se é contra o pluralismo, que se é contra a diversidade. Vai se tentar dizer que é em razão da proteção dos valores da família, dos valores da sociedade cristã brasileira. Então, são valores que tentam ser buscados e, de alguma forma, encontrarem numa roupagem jurídica, como, por exemplo, o interesse público. Então, seria supostamente o interesse da sociedade brasileira que a educação seja pautada pela discussão de temas previamente definidos e que o debate seja delimitado em relação ao seu alcance. Tudo isso vai se apresentar com um cuidado muito maior no século, nesse milênio, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, nós podemos tomar aqui um exemplo significativo a respeito disso. No ano passado, diante da difusão do Covid-19 na Europa, a Hungria, que é apontada aí por dezenas, centenas de especialistas como um país onde se estabeleceram estados de exceção dentro do país, a Hungria, o Viktor Orbán, que assume esse papel e com a personalização muito forte dessa usurpação da soberania, o Viktor Orbán, num determinado momento, ele solicitou, teve ali algum atraso em relação à apreciação da sua solicitação, mas teve um momento que ela foi apreciada e foi deferida, solicitou ao Congresso Nacional a autorização para ter plenos poderes, inclusive poderes legislativos. Foram poderes que ele deteve ali por um determinado tempo, né? Então, veja que, ao contrário do passado, não é simplesmente a apropriação do direito para anunciar algo de forma bruta. Certos rituais são observados. Então, o autoritarismo se apresenta, mas antes por meio de uma lei do próprio Congresso Nacional que transfere os poderes de editar normas ao primeiro-ministro. Então, o direito é utilizado e todo o ritual do direito é utilizado para dar uma forma racional, supostamente racional, a essas práticas, a essas vontades arbitrárias. Bom, chegamos ao final do Cultura Geral. Professor, foi um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de entrevistar um intelectual como você aqui nas nossas montanhas de Minas e nas partes geladas do Brasil. Mas é sempre uma satisfação ter esse espaço de conversa e fico muito feliz por ter uma obra como a sua também, para até orientar todo o campo do direito e das pessoas que têm a intenção de formar um pensamento crítico. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, a minha preocupação, acho que se alinha a de muitas pessoas, de percebermos como que o autoritarismo se estabelece na atualidade, que essa forma toda que nós conversamos, da sua sofisticação em relação às suas intenções, né, de escamotear essas intenções, demanda realmente uma reflexão muito mais aprofundada e muito mais ampla com toda a sociedade civil, para que a gente se conscientize a respeito disso, né, e se conscientize a respeito da própria democracia que vai aos poucos ruindo, vai se deteriorando, sem que a gente perceba o grau de afetação, o grau de violação que é praticado. Então, agradeço aqui a oportunidade do debate, a oportunidade de dividir algumas ideias, de refletir com você. Bom, gente, chegamos ao final. Vou deixar aqui um abraço para o meu grande amigo Fernando, lá da editora Contra a Corrente, meu grande amigo Rafael Valim também. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã aqui no Cultura Geral, aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.